Boa noite, boa noite, boa noite, graça e paz, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra nessa sexta-feira para o teu e para o meu coração, que se encontra em 2 Reis, capítulo 23, no versículo 3, que vai dizer assim: o rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir ao Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos e os seus preceitos e os seus decretos, e confirmando assim a palavra da aliança que escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Hoje nós vamos falar de aliança. Nós vemos aqui que o rei, ele se colocou diante da coluna e ele fez uma aliança com Jesus, um pacto, e todo o povo concordou com essa aliança, que ele serviria de todo o coração, que ele faria aquilo que agradasse ao Senhor, que ele obedeceria os decretos de Deus, aleluias. E não é diferente quando eu e você levantamos a nossa mão, declaramos que o Senhor é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós estamos fazendo um pacto com o Senhor. Nós fizemos um pacto com o Novo Testamento e no Velho Testamento. No Velho Testamento tem palavras e promessas de renovo, de transformação, de mudança de história, aleluias. E no Novo Testamento continua as promessas do Senhor, que vai se concretizar até a volta de Jesus Cristo. Dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver homens e mulheres que fez uma aliança com Cristo e passou por dificuldades e passou por situações difíceis, mas mesmo assim perseverou em seguir ao Senhor. Que eu e você possamos ser que nem esses homens e mulheres que têm uma aliança com Cristo e morre pela aliança que fez com Cristo. A aliança é um anel que significa noivado ou casamento, é um compromisso que nós fazemos com outra pessoa. Quando nós estamos namorando, que nós vamos noivar, nós colocamos uma aliança. E ali quer dizer que nós temos uma aliança com a outra pessoa, uma fidelidade, um compromisso com aquela pessoa. E quando eu e você declaramos que o Senhor é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós declaramos que nós temos uma aliança com Cristo. Ou um pacto, ou um tratado entre indivíduo, partido, do povo ou governo para determinados preceitos. E o nosso preceito é Cristo. Nós temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso, uma aliança de sangue que muda a história da minha vida e da tua vida, aleluia. A aliança refere-se ao pacto entre Deus e o homem. Quando nós fazemos esta aliança, nós temos um pacto com o Senhor, um pacto na nova e na velha aliança, um pacto que vem mudar a minha história, vem mudar a tua história, quando nós começamos a ler a palavra de Deus e colocar ela em prática nas nossas vidas, aleluia, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. A aliança é um objeto simbólico que representa o pacto ou a promessa entre duas pessoas. Quando eu tenho uma aliança no meu dedo, isso significa que eu tenho uma promessa, eu tenho um pacto de fidelidade com outra pessoa. Neste caso, a nossa aliança é com Cristo, aquele que morreu por mim e por ti naquela cruz do Calvário, se fazendo maldito, aquele que deixou esse pacto de vida, de transformação, de cura, aleluias. Eu tenho que me mergulhar
na palavra, eu tenho que estudar a palavra para colocar ela em prática na minha vida, para que eu possa começar a viver e ter experiências com Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que o meu povo ele perece por não conhecer as Escrituras, muito menos o meu poder. Como é que eu posso dizer que eu conheço a Cristo se eu não conheço a palavra? Se eu não tiro tempo para meditar na sua palavra? Se eu não tiro um tempo para ter comunhão com Cristo? Se eu não oro? Se eu não jejuo? Como é que eu posso ter esse pacto de aliança? Aleluias. É a mesma coisa quando você está com seu marido, com seu noivo. Se você não tira um tempo para cuidar daquilo que o Senhor colocou na tua mão, que é a vida do teu marido, que é a vida do teu noivo, a vida dos teus filhos, como é que você vai dizer que você tem um pacto, que você tem uma aliança? É difícil. Mas quando nós começamos a cuidar, a zelar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, as coisas elas começam a fluir. As águas vivas elas começam a se mexer, a se movimentar. Aquilo que estava para baixo vem para cima, aquilo que estava em cima vai para baixo. O Senhor começa a fazer um reboliço, limpando a casa, tirando tudo aquilo que não agrada a Ele. Mas nós temos que ter um pacto, nós temos que ter uma aliança de amor com Cristo, nós temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor, aleluias. Como eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor? Como é que eu vou agradar o meu noivo? Tendo comunhão com a palavra, lendo a palavra de Deus, colocando ela em prática na minha vida, procurando fazer aquilo que agrada ao Senhor, ter atitudes dignas de servas de Deus. Vamos olhar para a vida de Jesus. Quando ele esteve aqui no mundo, ele teve atitudes dignas do Filho de Deus. Ele poderia estar no mundo, fazer tudo que o mundo oferecia, mas ele optou a fazer aquilo que agradava a Deus. Que nós possamos ter essa convicção no nosso coração em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós temos a aliança, nós temos o pacto. A aliança que se encontra aqui no Velho e no Novo Testamento. O Velho e o Novo Testamento ele não muda. A única coisa que muda é aquilo que aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo. Aquilo que o Senhor já vinha usando os teus filhos para dizer para nós aquilo que Ele poderia estar fazendo quando nós verdadeiramente abrimos os nossos corações. Nós vemos que no princípio a terra era vazia, sem forma, mas através da palavra de Deus, a terra, ela começou a ser formada, porque houve um decreto, houve uma palavra para que isso pudesse acontecer. Nós vemos também que lá em Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, o Senhor pega Ezequiel pela mão e leva para lá e fala: Ezequiel, poderá esses ossos reviver? E ele fala: Senhor, tu o sabes, aleluias. Então o Senhor fala para ele: profetiza, profetiza, filho do homem. E ele começa a profetizar conforme o Espírito pede para ele fazer. E aquele vale de ossos secos se transforma no poderoso exército, aleluias. Quando eu e você nos posicionarmos e ler a palavra de Deus e colocar ela em prática nas nossas vidas, fazendo aquilo que agrada ao nosso noivo, a Jesus Cristo, a nossa vida será transformada, a nossa vida será mudada em nome de Jesus Cristo. Nós começamos a viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Não adianta eu querer ter uma aliança de amor com Cristo e continuar andando da maneira que eu andava. Não. Isso não resolve. Isso não muda a minha essência, isso não muda a minha história. Eu tenho que ter uma história antes de Cristo e depois de Cristo, porque as pessoas têm que olhar para mim e para ti e ver que verdadeiramente nós tivemos um encontro com Deus Todo-Poderoso, um encontro que mudou a nossa história, aleluias.
Aquele que bebia, como diz a palavra, não bebe mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aleluias. Por quê? Porque ele fez uma aliança com Cristo. E ele permitiu que Cristo entrasse na vida e mudasse a história. Aleluias. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor responda os olhos dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, segunda-feira estarei de volta com o momento de oração. Aleluias.